Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez, com um visual novo, pronto para o combate. Olha só, pessoal, gostaria de mandar um abraço especial para o pessoal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Valparaíso, no estado de Goiás, temos Chapada Diamantina também e temos Russas, no estado do Ceará. Então, forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram. Para que vocês que não nos seguem no Instagram, sigam-nos, que lá temos muitas dicas importantes. Aparecerá aqui ao lado o meu Instagram. Lá eu tenho um programa de 1000 bizus para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. 1000 bizus. Eu postei, se não me falha a memória, 80 bizus para o concurso. Só dicas ferozes que possivelmente poderão ser cobradas no seu concurso. Então sigam-nos que podem ter certeza que vai valer a pena. Hoje trarei muitas informações aqui nos nossos vídeos. A começar de informações relacionadas ao regime aberto. A progressão para o regime aberto. Como os senhores sabem, nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto, que é as portas estão quase que abertas para que aquele preso possa sair. Estão quase abertas, certo? Então ali, vamos dizer assim, a última etapa da pena, da execução da pena daquele preso, perfeito? Então, o regime semiaberto, para que ele seja incluído no regime semiaberto, obviamente ele deve cumprir lapsos temporais e também nós temos o seguinte na Lei de Execução Penal, nós temos o seguinte, nós temos que ele deverá haver a aceitação de seu programa aceitação do programa, é um programa especial para presos do regime aberto e temos também de aceitação de condições. Essas condições, pessoal, são fixadas pelo juiz. São fixadas pelo juiz. Veremos daqui a pouco quais são essas condições especiais. Olha só, condições especiais, perfeito? Vou puxar aqui para baixo que fica melhor. Condições especiais. Por que eu falo isso de condições especiais, pessoal? Condições especiais. Porque nós temos condições gerais e obrigatórias. Vou colocar aqui, ó. Condições gerais obrigatórias, pessoal. Condições gerais que são obrigatórias. Mas quais são essas condições gerais, condições obrigatórias para que aquele preso possa progredir para o regime aberto, pessoal? Nós temos o seguinte: dentro das condições gerais obrigatórias, nós temos que aquele preso deve estar trabalhando, ou se não estiver trabalhando, que ele possa comprovar que o fará imediatamente, certo? Então, em regra, ele deve estar trabalhando ou que existe uma possibilidade imediata de que ele consiga um trabalho. É a primeira hipótese, copiei. E temos a segunda hipótese, que é ele apresentar pelos antecedentes e também por sua
personalidade, antecedentes e personalidade, que ele se ajustará, o quê? Que ele se ajustará ao regime aberto. Temos palavra-chave lá na lei de execução penal? Temos sim. Que os antecedentes e a personalidade demonstrem que ele terá autodisciplina e senso de responsabilidade no regime aberto. Então são palavras importantes, é um trecho importante da lei de execução penal. Eu vou repetir. Condição geral ou obrigatória, nós temos que ele deve estar trabalhando ou comprovar que imediatamente o fará. 2, nós temos que os antecedentes e a personalidade dele deve se encaixar com aquele regime que exige senso de responsabilidade e autodisciplina. Copiei. Mas, quais são, pessoal? Quais são as condições especiais que poderão ser impostas pela autoridade judicial, pela autoridade judiciária? Quais são as condições especiais? Vou puxar um quadro aí para vocês para ficar melhor, ok? Vamos lá. Nós temos que ele permaneça em um lugar determinado pela autoridade judiciária nos períodos de repouso e de folga. 2, que ele saia e retorne para o trabalho nos horários fixados. 3, que ele não se ausente da cidade onde reside, sem autorização judicial. 4, nós temos que ele deve comparecer à autoridade judiciária para comprovar as suas atividades, para informar sobre as suas atividades. Volta para mim. Olha só, nós temos também essas condições especiais que são muito, mas muito importantes no regime aberto. Condições especiais, perfeito? Mas olha só, pessoal. Temos aqui a primeira condição prevista na lei de execução penal, temos o trabalho, ou a possibilidade de imediatamente o fazer e trabalhar. Mas é o seguinte, nós temos aqui, para esse trabalho, nós temos exceções. Nós temos exceções. Temos exceções. E quais são essas exceções, pessoal? Quais são essas exceções? Ou seja, 4 pessoas que podem, por sua condição particular, podem não preencher esse requisito do trabalho. Não são obrigados ao trabalho. Vamos lá, são 4. Olha só. Maiores, deixa eu puxar uma caneta aqui, maiores de 70 anos. Maiores de 70 anos. 2, preso, condenado com doença grave. Condenado com doença grave. Nós temos 3, pessoal. Nós temos a condenada gestante. Condenada gestante. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Olha só. Condenada gestante. E temos aqui, por último, aquela que tiver filho
menor ou deficiente. Lembrando que aqui nós estamos falando da condenada. Da condenada. Condenada gestante, condenada com um filho menor, ou deficiente. Isso é um bizu feroz. Copia o quadro, pessoal. Nós falamos que temos condições gerais e obrigatórias e temos condições especiais impostas pelo juiz. Ok, mas há possibilidade de essas condições serem alteradas? Há possibilidade, as condições, acredito que eles falam de condições especiais, porque se as gerais, elas são gerais e obrigatórias, que é estar trabalhando ou comprovar que imediatamente poderá trabalhar, e também os antecedentes e personalidade forem compatíveis, né? Houver fundados indícios de que ele terá autodisciplina e senso de responsabilidade. Então, se são condições gerais e obrigatórias, eu acredito que não poderão ser modificadas. O que poderão ser modificadas são as condições especiais impostas pelo juiz. Então, vamos lá falar sobre isso. Ó. Nós temos aqui a modificação das condições. Modificação das condições. Quem modificará as condições? Peraí, se elas são impostas pelo juiz, elas poderão ser modificadas pela autoridade judiciária? Sim, sim. Só que poderá ser, vou puxar para cá, modificação das condições. Nós temos o seguinte: pela autoridade judiciária, de ofício. Pela autoridade judiciária, a requerimento do Ministério Público. Pela autoridade judiciária, a requerimento da autoridade administrativa. Pela autoridade judiciária, a requerimento do condenado. Então, temos essas 4 possibilidades aí de modificação das condições. Perfeito? Tranquilinho? Facinho. Eu falei para vocês que existem alguns condenados que não são obrigados ao trabalho ou a comprovar que imediatamente o farão. Lembra disso? Então preste atenção nesse bizu. Olha só, essas mesmas pessoas, aquelas mesmas pessoas, são as pessoas que no regime aberto poderão ser beneficiadas em residência particular. Em residência particular. Vou repetir, vem para cá. Residência particular, lá, maiores de 70 anos, condenados com doença grave, condenadas gestantes e condenadas com filho menor ou deficiente. Então, são os beneficiários, assim, do regime aberto da residência particular. Residência particular. Ou seja, serão recolhidos a suas residências, ok? Então fica ligado nessa dica aí, muito fácil, né? E que pode ser objeto da nossa prova, pode ser objeto de questionamento na nossa prova, ok? Falamos sobre as regras de progressão de regime. Entraremos nas regras de regressão do regime. Antes de falarmos sobre a regressão, eu gostaria de falar que as súmulas e jurisprudências a respeito da progressão de regime serão colocadas posteriormente em uma aula específica sobre jurisprudência, perfeito? Mas antes de tudo, eu gostaria de falar o seguinte: já que vocês estão prestando concurso para o Departamento Penitenciário Nacional, eu gostaria de falar algo sobre a progressão de regime lá para os presos nos estabelecimentos penais federais.
nós temos o seguinte: o STF nos ensina que aquele preso recolhido no estabelecimento penal federal não terá direito à progressão caso subsistam os motivos que o levaram a ser recolhido no estabelecimento penal federal. Por quê? Porque ele não teria o requisito de bom comportamento, por exemplo, né? A princípio, certo? Inclusive, o STJ também fala a mesma coisa, caso subsistam os motivos. Peraí, mas se ele estiver na penitenciária federal e não subsistirem mais os motivos, ele era de uma facção criminosa e não é mais dessa facção criminosa depois de 12 anos, e aí, pode progredir? Então, existem interpretações desses julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eles dizem que acredito que cairá na prova é o texto específico desse julgamento. Caso subsistam os motivos que levaram aquele preso a ser recolhido no estabelecimento penal federal, não caberá progressão de regime. Ok? Agora sim, vamos falar sobre a regressão de regime. Nós temos o seguinte, pessoal, que é possível a regressão de regime caso exista um cometimento de um crime doloso. Número 1, crime doloso. Número 2, nós temos cometimento de falta grave. Olha só, vamos lá, faltas grave. E por último, nós temos o seguinte, uma situação muito interessante. Nós temos uma condenação, vou resumi-la. Condenação posterior. Vou colocar um asteriscozinho aqui para vocês saberem que existe uma informação importante aqui. É o seguinte: caso essa condenação posterior, somada ao restante da pena que estava sendo cumprida, torne inviável o regime atual. Então, vamos supor, ele está no regime aberto. E aí, houve a condenação posterior, cuja pena é muito alta, fazendo com que ele volte para o regime fechado. É possível? É possível essa regressão, sim, caso exista essa condenação posterior, cuja pena, somada à pena restante, a pena atual, o restante da pena atual, torne inviável o regime atual. Então, essas três informações aí são importantíssimas. Copia. Nós temos o seguinte, pessoal, uma situação específica para uma regressão no regime aberto. Nós sabemos que o regime aberto tem como palavras-chave o quê? A autodisciplina e o senso de responsabilidade. E temos uma situação especial para a regressão no regime aberto. Caso exista a frustração, a lei fala assim, ó, caso exista a frustração dos fins da execução. Então, vou colocar assim, ó. Frustrar os fins da execução. Então, se ele for indisciplinado, se ele não agir com responsabilidade, poderá haver essa regressão. E também ele fala assim, ó. Caso não exista, não pague, podendo, ou seja, se ele puder, não pague a multa. Inclusive, existe um julgamento, agora eu não sei se é do STF ou do STJ, não me lembro muito bem, mas ele fala assim, em relação à multa, perfeito, se ele puder pagar e não pagar, regressão. Mas existe uma exceção.
Qual é essa exceção? Caso seja comprovado documentalmente que exista impossibilidade pela situação econômica daquele preso de ele pagar a multa, ele ele poderá ficar no mesmo regime, inclusive poderá progredir. Não vai haver essa regressão. Então, fica ligado nessa dica aí, ó. Eu vou falar sobre essa dica também posteriormente. Fica ligadinho, ok? Nós temos uma situação muito especial aqui, que fala sobre a regressão per saltum ou por saltos e a progressão per saltum ou por saltos. O que significa isso? Será que aquele preso que está no regime aberto, ele poderá regredir não para o regime semiaberto, mas para o regime fechado? Sim, é possível sim essa regressão per saltum. É possível sim. Mas em relação à progressão per saltum, ou seja, ele está lá no regime fechado e ele pula para o regime aberto. É possível? Não é possível a progressão per saltum, ok? Não é possível a progressão per saltum. Fica ligado nesse assunto que é muito comentado pelo STF e pelo STJ. Copia! Agora falaremos sobre as autorizações de saída. As autorizações de saída podem ser permissão de saída e saída temporária. Permissão de saída e saída temporária. Mas olha só, pessoal, vamos falar primeiro sobre o quê? Sobre a permissão de saída. Permissão de saída. Vamos lá. Quais são os presos que poderão ter essa permissão de saída? Nós temos provisórios. Nós temos em regime fechado, em regime semiaberto, em regime semi-aberto e também em regime fechado. Em regime fechado. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Quem é que autorizará essa permissão de saída? Quem autorizará essa permissão de saída é o diretor do estabelecimento. É o diretor do estabelecimento. Nós temos que essa permissão de saída, pessoal, essa permissão de saída, deixa eu colocar a letra aqui bonitinha, para ficar um padrão mesmo, diretor. Essa permissão de saída somente pode acontecer mediante escolta. Mediante escolta, pessoal. Mediante escolta. Copia. Mas, em quais situações poderemos ter essa permissão de saída? Em quais situações poderemos ter essa permissão de saída? Nós temos três situações. Temos a situação número 1,
falecimento. Falecimento. Número 2, doença grave. Doença grave. Mas de quem é esse falecimento e essa doença grave? Nós temos aqui, ó, do cônjuge, dos ascendentes, descendentes e também dos irmãos. Cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos. Então fica ligado nessa dica aí. E por último nós temos a questão, uma permissão de saída também aqui, ó, para tratamento médico. Para tratamento médico do próprio preso. Do próprio preso. Então, revisando, repetindo, nós temos que essa permissão de saída, que faz parte do gênero autorização de saída. Permissão de saída, ela vai ser autorizada pelo diretor do estabelecimento. Pelo diretor do estabelecimento. Para quais presos? Provisórios, semiaberto e fechado. Lembrando que essa permissão de saída sempre por meio de escolta. Nós temos as situações, falecimento e doença grave do cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos, né? Cônjuge ou companheiro, inclusive, né? E temos a situação de tratamento médico do próprio preso. Tratamento médico do próprio preso. Lembrando que a duração da permissão de saída, qual a duração? A duração está relacionada à finalidade para a qual ela foi autorizada. Então, no caso de falecimento, para a duração do velório, do sepultamento, né? Também doença grave, no caso de visita, né, a um determinado parente, né? E também tratamento médico, conforme o tratamento médico em específico. Então, temos essa duração aí relacionada à finalidade da permissão de saída. Tranquilinho? Copia. Do outro lado, nós temos as saídas temporárias. As saídas temporárias servem para quais presos? Olha só, presos que estão no regime semiaberto. No regime semiaberto. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, fica melhor. Olha só, preso no regime semiaberto. Mas nós temos o seguinte, pessoal, que não há necessidade sem vigilância, direta. Diferentemente da permissão de saída, né, que nós temos o quê? A necessidade de escolta, ok? Nós temos o seguinte, pessoal, semiaberto, sem vigilância direta. Em quais situações, pessoal? Em quais situações? Nós temos visita à família. Visita à família. Nós temos número 2. Para cursos. Cursos profissionalizantes, cursos de instrução do 2º grau e curso superior. Existem essas 3 possibilidades de cursos também. E nós temos a terceira possibilidade, que são atividades
que contribuem, vamos dizer assim, contribuem para o retorno ao convívio social. Atividades que contribuem para o retorno ao convívio social. Copia. Nós temos que não terão direito a saída temporária, não terão direito aqueles que cometerem crimes hediondos com resultado morte. Então a gente pode estabelecer uma exceção aqui, uma exceção bem aqui. Exceção, nós temos hediondo com resultado morte. Hediondo com resultado morte não poderão gozar desse benefício, dessa saída temporária. Fica ligado, copia. Diferentemente da autorização, permissão de saída, a saída temporária é autorizada pelo juiz. Vamos colocar aqui, ó, saída temporária pelo juiz. Por que eu falei diferentemente da permissão de saída? Porque a permissão de saída é autorizada pelo diretor do estabelecimento, enquanto a saída temporária pelo juiz. Dica muito importante. Mas antes de autorizar a saída temporária, nós temos que esse juiz, vamos lá, deverá ouvir o Ministério Público, Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar enquadrado aí em nossa tela. Deverá ouvir o Ministério Público e também a administração penitenciária. O Ministério Público e a administração penitenciária. Lembra? É o juiz, ok? Não é o diretor. Há uma grande probabilidade de essa questão cair. Eu aposto nela, é uma aposta pessoal. Se eu estivesse estudando para o concurso, saída temporária, permissão de saída, causa uma confusão. Temos pontos muito importantes aqui, né, que podem causar confusão entre eles. Então, vou apostar nessa questão. Se eu fosse estudante, eu apostaria. Mas, fique ligado nessas dicas aí que são muito importantes. Copia o quadro, tira o print. Mas, para que o juiz ele possa autorizar, pessoal, para que o juiz possa autorizar essa saída temporária, nós temos alguns requisitos a serem cumpridos. Requisitos a serem cumpridos. Vamos lá. Nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte. Bom comportamento, ou vou dizer assim, como a lei fala, comportamento adequado. Comportamento adequado. Número 1, comportamento adequado. Número 2, nós temos que deve haver o cumprimento olha só o bizu que eu vou dar para vocês agora, cumprimento de
1 sexto da pena, 1 sexto da pena e, vou colocar assim, 1 sexto da pena e 1 quarto da pena. Mas quem será o primário e quem será o reincidente? 1 sexto da pena para os primários. Um sexto da pena para os primários e 1 quarto da pena para os reincidentes. 1 sexto para os primários e 1 quarto para os reincidentes. Se você ficar na dúvida, você faz o seguinte, ó, pega um número que é comum a 6 e a 4. Por exemplo, 24. Então, o primário, ele tem que ter uma situação mais benéfica, certo? Tem que ter uma situação mais benéfica. Então, 24. Aí você coloca aqui em cima, ó, 24 dividido por 6, 4 anos. Então, o cara tem que cumprir, né? Ele tem que cumprir o quê? 4 anos. Enquanto os reincidentes, 24 dividido por 4, dá 6. Opa, tá vendo que aqui é mais benéfico, é mais rápido, vamos dizer assim, do que para esse aqui, ó. 6 anos. Então, só vocês colocarem um número comum a esses dois números, para vocês lembrarem, né? O número 24 pode ser utilizado por vocês aí. Então, cumprimento de 1 sexto primários e 1 quarto reincidentes. E o último requisito, nós temos o seguinte: compatibilidade, olha só, compatibilidade de quê? Desse benefício com os fins da execução da pena. Compatibilidade desse benefício, do benefício, vou colocar assim, para ficar bem melhor. Leiam a lei aí o texto para pegar algum detalhe a mais que eu tenha porventura esquecido ou que vocês devam memorizar. Compatibilidade desse benefício com os objetivos da pena, com os objetivos da pena. Então, temos esses três requisitos que devem ser obedecidos para que essa saída temporária possa ser autorizada pela autoridade judiciária. Muito importante, pessoal, a diferença entre saída temporária e permissão de saída. Saída temporária e permissão de saída, que são espécies do gênero autorização de saída. Saída temporária, permissão de saída são espécies do gênero autorizações de saída. Então fica ligado nessas dicas aí, ó, são importantíssimas para vocês. Acabou por aqui? Não acabou. Vou apagar um quadro para a gente continuar nas nossas informações sobre a saída temporária, ok? Esqueci de um pequeno detalhe, pessoal. Um pequeno detalhe. Essa saída temporária, ela pode ser autorizada, olha só, vou colocar aqui, onde é que eu vou colocar essa informação? Aqui, olha só. Pelo prazo de até 7 dias. Até 7 dias. É uma regra, vamos dizer assim, uma regra geral. Porque temos algumas particularidades, especificidades, que temos um prazo diferente. Vamos lá. Temos até 7 dias, renovável, 4 vezes ao ano. 4 vezes ao ano, ok? Eu vou colocar essa informação em um quadro à parte, porque temos outros prazos também. É só para vocês ficarem ligados aqui que existe essa, vamos dizer assim, essa
regra geral, ok? Até 7 dias, renovável 4 vezes por ano. Copia o quadro, pessoal. Vamos finalizar, então, a saída temporária, pessoal. Olha só, saída temporária. É o seguinte, é possível que o juiz imponha algumas condições para aquele que tenha o benefício da saída temporária, da nossa saidinha. Nós temos o seguinte, pessoal, que esse rol é um rol aberto, um rol exemplificativo ou não taxativo. Quais são as condições? Que aquele que saiu informe o endereço onde possa ser encontrado. 2. Que exista o recolhimento no período noturno e que ele não frequente bares, casas noturnas ou estabelecimentos congêneres, ok? Então, rol aberto porque podem ser incluídas novas condições pela autoridade judiciária. Vamos lá. Temos o seguinte, pulando aqui, ó, para esse lado, nós temos lá aquela regra, né, de até 7 dias, renovável por mais 4 vezes ao ano. Então, se ele fala assim, renovável por mais 4 vezes ao ano, então é 1 mais 4. Perfeito. Então, existe um prazo, 1 mais 4 de 7 até 7. 35 é o limite. A gente vai chegar lá. 35 dias por ano. Vamos lá. Qual a duração quando estamos falando de cursos, né? Nós sabemos que há a possibilidade de ele sair para cursos profissionalizantes ou de instrução do 2º grau ou superior. E qual a duração dessa saída? Para a realização das atividades discentes, ok? Nós temos que entre uma e outra autorização de saída temporária, devemos respeitar um lapso temporal de 45 dias, ok? Tranquilinho? Fácil? Facinho. Vamos lá. É possível a revogação dessa saída temporária? É possível? É possível, se houver cometimento de crime doloso, de falta grave, de ele não atender às condições impostas pela autoridade judiciária. Não atendimento às condições impostas pela autoridade judiciária. Temos por último que, aqui eu coloquei um menos, né? Se ele relevar baixo aproveitamento no curso. Ele não pode sair para o curso? Então, se ele tiver um baixo aproveitamento, temos a possibilidade de revogação. Mas, será que uma vez revogada, pode ser que ele recupere esse benefício? É possível, sim, a recuperação da saída temporária. 3 situações. 1. Se houver o quê? A absolvição. Tem um crime? Ele não cometeu um crime doloso? Se ele for absolvido nesse crime doloso, ele poderá recuperar esse direito, esse benefício. Temos, na situação de falta grave, se essa falta grave for cancelada, também poderá haver a recuperação. E, por último, nós temos o mérito. Se ele demonstrar que merece a saída temporária novamente, também poderá haver a recuperação. Perfeito? Vamos lá. Mais situações, particularidades, situações muito interessantes trazidas pela jurisprudência. Olha só, particularidades. Nós temos o seguinte: é possível a autorização de mais de 5 saídas por ano, desde que observado o limite de 35 dias por ano. É possível? É possível.
Os tribunais superiores que nos ensinam isso, ok? Os tribunais superiores nos ensinam. Letra B. Nós temos que a contagem é feita não em horas, mas sim em dias. A contagem é feita levando em consideração os dias. A mesma contagem prevista lá no artigo 10 do Código Penal, ok? Particularidade C. Se aquele preso estiver em domiciliar por falta de vagas no semiaberto. Estiver em domiciliar por falta de vagas no semiaberto. Ele poderá também gozar dessa saída temporária? Sim, é possível sim. No caso, ele deveria estar no semiaberto, mas em virtude de não haver vagas no regime semiaberto, ele foi para o aberto e do aberto ele foi beneficiado por aquela situação do artigo 117 para recolhimento em domicílio, em residência particular, que lá é chamado. Então, é possível que esse cara que esteja lá na residência particular, domiciliar, ele possa ser beneficiado pela saída temporária? Sim, é possível sim. E por último, nós temos uma situação muito importante. Saídas temporárias automatizadas. Olha só que importante. É o seguinte, pessoal. Nós sabemos que as saídas temporárias, elas devem ser autorizadas pela autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público. Certo? Perfeito. Mas temos a situação seguinte. Para cada saída temporária, autorização judicial e oitiva do Ministério Público. Perfeito. Ok. Mas, para evitarmos esse trabalho todo de sempre ter uma autorização, sempre ter uma oitiva do Ministério Público, a autoridade judiciária pode fazer o seguinte: vamos fazer um calendário anual das saídas temporárias. Vamos automatizar, ou seja, quando chegar naquele dia, automaticamente ele poderá sair por autorização de quem? Do diretor do presídio, certo? Então, o juiz vai marcar as datas anuais, ou seja, vai ser automaticamente, quando chegar aquela data, vai ser possível a saída. Então, o juiz vai marcar as saídas anuais, um calendário anual, e quando chegar aquela data, o diretor do estabelecimento poderá autorizar o preso para saída temporária. É o que chamamos de saídas temporárias automatizadas ou calendário anual das saídas. Então, muito importante essa jurisprudência, esse posicionamento. Fica ligado, pode ser cobrado na sua prova, ok? Copia. Então, pessoal, com essas informações, finalizamos nossa aula. Vimos muitas informações importantíssimas sobre a Lei de Execução Penal. Esses detalhes aqui dessa aula foram detalhes importantíssimos mesmo, essenciais para sua prova. Você não pode ir para a prova de agente federal de execução penal sem saber, sem conhecer essas informações. Vejam que elas foram esquematizadas de uma forma que você pudesse absorver mais facilmente. Então, vejam e revejam os vídeos, certo? Reforçando, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que, se vocês gostarem dos vídeos, curtam, comentem e compartilhem essa ideia. Porque é uma forma de nós que estamos aqui desse lado sabermos se está sendo bom, se está sendo ruim a opinião de vocês, para que a gente possa sempre melhorar. Então esse feedback é importantíssimo. E para você que não está nos seguindo, siga-nos no Instagram, pois lá estaremos postando muitas dicas fundamentais.
bizus ferozes para a prova de vocês. Então, já estamos lá, se não me falha a memória, no bizu número 80. Eu vou postar 1000 bizus. 1000. Lembrando que não somente do bloco 3, mas também de direito administrativo, de direito constitucional e de outras matérias que achar importante e que eu tiver o conhecimento seguro para passar para vocês. Então, obrigado por assistir a essa aula até o final e sempre estar participando conosco aqui. Até mais.